Fala pessoal, tudo bom? Sou o César Augusto de Oliveira, treinador da MPR e hoje a gente vai falar sobre a Maratona de Berlim 2025. Então fica aqui, acompanha tudo que teremos dicas sensacionais para você. E começando a nossa palestra, a gente vai falar cuidados gerais antes de viajar. Que o que é? Ter os nossos exames em dias. Se você tem acompanhamento médico, ótimo. Se você não tem, ainda dá tempo. Mas ter esse acompanhamento é fundamental. Para os alunos da MPR, nós temos o parquet que vai ser enviado ou já foi enviado para vocês por e-mail. Então preenche lá e tá tudo tranquilo. Seguro viagem, pessoal. Esse daqui é um ponto fundamental que muita gente não dá atenção, mas seguro viagem que atendam às necessidades dos corredores. Isso daqui é fundamental e para isso nós temos o nosso parceiro e patrocinador, o Banco Paine. Entre em contato com eles, faça sua cotação antes de viajar e viajem tranquilo. Algumas dicas iniciais também em relação à camiseta da MPR. Pessoal, nós sabemos que as camisetas são de vocês a partir do momento que a gente entrega ela para vocês. O que a gente pede é, poxa, quero colocar meu nome, quero colocar o nome de algum familiar por conta de algum tipo de homenagem que vocês queiram fazer, não tem problema. A gente pede para vocês não estamparem logomarca de prova ou até mesmo outras marcas que não são patrocinadoras da MPR. Então esse é um pedido que fica aí para vocês, alunos MPR. Informações gerais da prova, ela tem a primeira largada às 9h15 da manhã, então não é tão cedo. Lembrando que nós temos 5 horas de fuso horário para mais em relação do Brasil, ou seja, nós estaremos largando basicamente às 4h15 da manhã. Essa é a primeira largada. Estão aqui as ordens da largada. Nós temos largada até às 10h40. Para isso, você tinha que confirmar um tempo de prova para colocar-se num pelotão mais à frente ou não. Se é a sua primeira maratona, eles te jogarão para o fundo, mas se você tiver uma meia maratona, você pode mandar esse tempo que eles vão fazer uma projeção para os 42 quilômetros. No ano passado, quase 55 mil concluintes nessa prova, então eu espero que o field, ou seja, o tamanho da prova seja muito grande, talvez eles queiram bater o recorde mundial, e isso pode ser um fator complicante para quem largue mais para trás. E a largada e chegada acontece no Tiergarten, que é um super parque no meio do coração de Berlim. Fazendo as malas, pessoal. Mala de mão é fundamental para esses voos que saem daqui do Brasil e tem sempre uma escala. Nós não temos voos direto para Berlim. Ou seja, é fundamental vocês colocarem tudo que vocês forem utilizar dentro dessa mala de mão. O que vai nela? O tênis de competição, que vocês já estão adaptados e que não vão criar nada novo. Meia, bermuda, camiseta, o que vocês vão utilizar para o pré-prova, ou seja, pode ser aquela roupa de motoboy, que a gente vai falar mais à frente. Os seus suplementos, então, GES Z2 já na mala de mão, não tem problema para viajar, tá? Então tem muita gente que se preocupa, não se preocupa com isso. Alguns suplementos em pó. Está aí a família Plant Power com creatina, nitrato e o Jungle, que é o eletrólito, que também você utilizará durante o voo, porque é um voo longo, com escala ele pode gerar aí 14 até 16 horas de voo. Então, é importante de vocês estarem hidratados. Dicas gerais de viagem. Se você está indo pela primeira vez para a Alemanha, saiba que a alimentação deles é um pouco mais gordurosa, é um pouco mais pesada e está baseada muito na carne de porco. Então, se você tem aí alguma restrição, muita atenção quando você for comer. É um país em que eles falam bastante o inglês, mas usa o Google Tradutor do seu celular caso você tenha alguma dificuldade. Façam reservas nos restaurantes italianos para a noite de sábado, fica extremamente cheia essa cidade, então já é hora de vocês fazerem essa reserva. Jantem cedo, nós temos um fuso horário de 5 horas a mais lá. Algumas pessoas podem ter dificuldades com sono. Não tomem nenhuma medicação sem
o controle médico para dormir. Isso pode acarretar problemas posteriores, principalmente no dia da prova, tá legal? Outra coisa, você que está correndo a prova, você terá transporte gratuito na sexta, no sábado e no domingo. Isso eles vão mandar para o seu e-mail, que você terá lá um cupomzinho, um QR Code que você poderá utilizar desde a sua chegada do aeroporto até o seu hotel no dia da prova. Então é uma facilidade muito bacana que Berlim dá para vocês. MPR em Berlim, eu que vos falo, estou acompanhando vocês junto ao professor André. Então aqui estão os nossos telefones. Se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, entre em contato direto conosco. Nós já temos o nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não entrou, pede ao seu professor ou professora o link para participar desse grupo. E nós estamos no novo hotel Potsdamer Platz. Para maior facilidade ali, é uma locomoção rápida e fácil do acesso à largada e também à chegada, afinal de contas, estamos no mesmo ponto. O app da prova, ele ainda não está liberado, porém, na semana da prova, eles liberam esse aplicativo. Eu recomendo de você baixar esse aplicativo, pedir para familiares baixar também, porque ali eles dão o tracking da prova e até mesmo a facilidade de projeção de horário de passagem em determinados pontos. Ou seja, eu estarei no quilômetro 35, porém, se seu familiar quiser te ver em 2, 3 pontos diferentes, ele saberá mais ou menos em que horas você estará passando nesse ponto. Então, fica a dica, abaixa o aplicativo, porém, ele ainda não está na loja. A semana da prova, eles liberam esse aplicativo. O que tem ou o que vem no seu kit de prova? Ele vem o seu número, o número de peito, onde que está falando em que onda que você largará. No verso, a gente sempre pede para que você complemente com o número de uma pessoa de contato. No caso da MPR, a gente pede para que vocês coloquem os professores que estão na prova. Você tem uma pulseirinha. Essa pulseira, em momento nenhum, pode sair do seu punho. Por quê? Porque ela é a garantia do seu acesso na área de largada e de chegada, confirmando que você é um corredor ou corredora inscrita na prova, tá ok? Aí nós temos, para aquelas pessoas que optaram pela sacola do guarda-volume, vocês vão retirar aquela sacola plástica na retirada do kit. Se você não optou por isso ou nem viu o que é isso, não se preocupe. Na área da chegada você receberá um poncho, aquela manta que vai te deixar quentinho logo depois da prova. Não se preocupe com isso. E a última dica é: confira se seu kit está com alfinetes. Tá legal? Se não tiver, volta lá para a área, pede alfinete, mas não esqueça dos alfinetes. Retirada de kit, galera! Quinta, sexta e sábado estão aí os horários. Não vão direto no primeiro horário retirar esse kit. E onde é essa retirada do kit? No antigo aeroporto Tempelhof, que é um aeroporto desativado da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que essa retirada de kit é uma das retiradas mais bacanas que eu já fui. Afinal de contas, aí vocês estão vendo essa entrada do aeroporto, aí você entra no saguão e retira o kit, e toda feira acontece nos hangares, então eles expõem alguns aviões antigos, então é muito bacana de ir, mas não se esqueçam, a retirada do kit ela é individual e intransferível, então se você fez a inscrição, você obrigatoriamente precisa retirar o seu kit. Falando um pouquinho de programação MPR, nossa programação lá em Berlim começa na sexta-feira com o primeiro trote, tranquilo, relax, às 8h30 da manhã, comigo e com o professor André, saindo do portão de Brandemburgo, porém, na sexta-feira nós não temos foto oficial. Sexta-feira é um trote para aquelas pessoas que no sábado preferem descansar, e no sábado nós faremos a nossa foto oficial. Porém, sábado nós teremos também um trote, porém, o trote será muito mais cedo, às 7h30 da manhã, saindo também no portão de Brandemburgo, e nossa foto é às 8 horas,
por favor, não se atrasem, vamos de camiseta MPR ou de jaqueta MPR. Eu espero que esteja frio. Pessoal, nós não podemos atrasar. Por que isso? Porque a partir de 2024, a prova de 5 km que larga às 10 horas da manhã começa de um ponto, mas ela termina passando pelo Portão de Brandemburgo, então a gente precisa evitar esse horário, a gente não vai ter como fazer a foto depois. Então é muito importante a gente seguir o horário, 8 horas da manhã, nossa foto oficial. E aquelas pessoas que fizeram ou farão a prova de 5 km, tranquilo, dá tempo, faz a foto e depois vai para a prova de 5K. MPR no dia da prova. Nós estaremos ali próximo ao quilômetro 35, famoso 35. Eu e o professor André com aquela coquinha gelada, com o géis MPR, só quebra quem quer, que também aí tem a opção do gel para quem não gosta de tomar a coca com aquela cafeína, aquele boost final dos 7 km, um sprayzinho e muita motivação para vocês. Aquelas pessoas que quiserem deixar um Special Need conosco, deixa no sábado e a gente leva para o 35. Mais à frente nós falaremos aí que se algum familiar de vocês quiser ir conosco para o quilômetro 35, a gente marca um horário e eles vão conosco, não tem problema nenhum, será um prazer levá-los com a gente. Dicas para o seu pré-prova. O principal é siga a sua planilha, siga o seu planejamento de treinos. Agora, nos últimos 15 dias antes da prova, vamos tirar o pé do acelerador com relação aos seus treinos. Ao treino de força, diminua a carga, diminua a repetição, diminua o número de séries, mas é importante se manter ativo. Descanso é fundamental, durma bem. Não tente dormir mais horas, mas ter a qualidade de sono é muito importante. Siga as recomendações de nutrição. Então, muitas vezes as pessoas pensam que vão ganhar peso nesse finalzinho e aí param de comer e entra uma gripe, então muita atenção a isso. Não adianta treinar menos ou mais nessa época e depois ficar o dia inteiro caminhando, principalmente com aquelas pessoas que vão fazer o turismo, que nunca foram para Berlim. Berlim é uma cidade maravilhosa, que a gente anda bastante. Minha dica é muita atenção nesses dias que antecedem a prova para vocês não exagerarem nesses passeios e literalmente cansar demais, tá? Tem aluguel de bike lá, não faça isso, porque vocês vão acabar movimentando diferente o corpo de vocês e vocês podem acabar se cansando demais ou tendo uma dorzinha diferente aí. Muita atenção ao consumo de bebidas alcoólicas, dá uma segurada, ao voo, então tenta se hidratar direitinho. Eu já falei com relação a levar o Jungle Eletrólitos em pó, porque você consegue embarcar e colocando numa garrafinha d'água, você se mantém bem hidratado o tempo inteiro. E aquelas pessoas que chegam mais para cima da prova com relação a voo, muita atenção na qualidade do seu sono. O que vestir na prova? É fundamental que a turma da MPR use a camiseta amarela. É a única forma de nós identificarmos vocês durante a prova. É o jeito mais fácil de nós encontrarmos vocês e nós estamos treinados para isso. Agora, o quanto de roupa que vocês vão colocar, isso ainda a gente não sabe. Temperatura a gente também não sabe. Isso a gente só vai saber na semana da prova. Mas fica aqui minha dica para os tempos mais frios, que é a roupinha de motoboy, tá aí na foto. E também tem uma foto minha nesse mesmo ano que eu estava morrendo de frio antes da largada. Durante a prova eu já estava de manguito, luva. São coisas que nós temos que anteceder, né, essa temperatura. Então estejam preparados. Muito frio, luva, gorro, boné, óculos de sol, manguito, camiseta de manga, camiseta regata. Se tiver mais calor, não vai usar manguito, não vai usar luva, não vai usar gorro, talvez use boné, óculos de sol sempre. Então, pessoal, no que vestir, estejam sempre preparados para o mais frio ou um pouco mais quente.
Berlim é uma caixinha de surpresa. Já peguei muito frio e já peguei calor. Vamos torcer para estar frio. Pessoal, esse daqui é um quadro muito mais mostrando como é que é o percurso de Berlim. É um dos percursos mais rápidos. Já foi batido o recorde mundial inúmeras vezes. Então vocês estão fazendo uma das provas mais rápidas do circuito. Porém, a gente tem que sempre levar em consideração vento, calor, umidade. Então, não é garantia de nada. Porém, a garantia é que a prova é muito plana, é muito rápida. E aqui estão algumas dicas com relação àquela pulseirinha que eu falei, horário de largada, o número de peito que tem lá a letrinha, para vocês se familiarizarem e principalmente com relação aos horários. Esse quadrinho é por onde tem as entradas dos currais, aonde são os guarda-volumes, mas para deixar mais fácil, lembrem-se, aquela pulseirinha é a garantia da entrada de vocês. Sem ela, ninguém mais entra, então não adianta familiares, não adianta a MPR estar indo para lá, a gente não vai entrar. Então, com essa pulseirinha, vocês têm alguns locais de entrada. O mais conhecido e o mais fácil é ali pelo Portão de Brandeburgo. Vamos lá, largada, pessoal. A largada é uma avenida muito larga, porém, vocês estão vendo nessa foto que é muito cheia. A vibe é demais, é uma galera muito bacana. A minha dica é sempre chegue com bastante antecedência para guardar o seu volume, caso vocês tenham. Levar uma garrafinha d'água é fundamental para que vocês continuem se hidratando. Vocês têm banheiros, os homens têm grande facilidade, a mulher acaba tendo o banheiro fora do curral, os homens têm dentro do curral, mas vocês precisam se posicionar com pelo menos 40 minutos antes do horário de largada de vocês. Tem um limite que eles fecham esse curral de largada. Então, se você perdeu o horário limite, você terá que ir para a próxima largada. Lembrando, são 4 horários de largadas diferentes. Perdeu o primeiro horário, você vai para o segundo. E talvez você pegue muito trânsito. Falando um pouquinho sobre o percurso todo ele é marcado em quilômetros, o que facilita bastante para nós. Lembrando, a largada é uma avenida muito grande e ela se divide em 2 logo no início de prova, depois afunila. Um ponto muito importante que eu vou dar de dica aqui para você que está fazendo pela primeira vez ou aquelas pessoas que já fizeram essa prova é o seguinte: eu recomendo largar com uma garrafinha de água na mão. Por quê? O primeiro ponto de hidratação é no 5º quilômetro e é muito, muito, muito cheio. Se você é uma pessoa com maior performance que está largando ali no curral A, B ou C, talvez você não sinta tanto este problema. Porém, a partir do curral C da primeira largada, talvez você pegue um movimento muito grande neste ponto de hidratação. Então fica a dica principal aí, largue com uma garrafinha de água na mão e aí você não terá esse problema. Falando em hidratação, aqui estão os pontos de hidratação na prova, lembrando que eles são em copos abertos de papelão, tá ok? E a primeira hidratação, como eu disse, é no quilômetro 5, então leve uma garrafinha para você não ficar tanto dependente desse primeiro ponto de hidratação, onde que acaba afunilando muita gente. E ela não segue uma tendência como outras provas nos Estados Unidos, que é de milha em milha ou de 5 em 5 quilômetros. Por quê? Essa prova ela tem algumas e inúmeras curvas. O que eles fazem? Eles colocam sempre após ou muito antes dessa curva, exatamente para não aglomerar pessoas. Tá legal? Ponto de atenção com relação à hidratação. No final da prova, lá pelo quilômetro 39, 40, tem uma galera que dá vinho. Vinho quente. E algumas pessoas acham que é isotônico. Então, muito cuidado com isso, tá legal? Fiquem na água. Não tem isotônico na prova, tá legal, pessoal? Então, aquelas pessoas que fazem uso de algum tipo de isotônico para reposição eletrolítica já começa a se adaptar
converse com o seu nutricionista ou a sua nutricionista para adaptar-se, seja com gel ou seja num suplemento que tenha eletrólitos. Pós-prova, galera! Chegamos na finalização deste grande feito da Maratona de Berlim, medalha no peito, RP conquistado ou a sua primeira maratona conquistada. Vamos comemorar, vamos celebrar essa grande conquista na Hofbrau Berlim. É uma casa antiga, conhecidíssima em toda a Alemanha e pelo mundo também, mas nós vamos na original, que é lá em Berlim. E vamos comemorar a partir das 18 horas. Lembrando, crianças de 0 a 3 anos não pagam, de 3 a 10 anos, R$ 120, e adultos, ou seja, acima de 10 anos, R$ 440. É um buffet de comidas típicas alemãs. As bebidas serão pagas à parte, mas é um lugar muito bacana. Rola música, rola dança e vamos festejar comigo e com o André. Nós estaremos esperando vocês lá, mas não percam tempo. Já está lotada a Hofbrau, tá legal? Nós temos lugares garantidos, porém são limitados. Então não fiquem fora dessa e vamos comemorar os 42 quilômetros de 2025 com vocês e vamos fazer uma festona. E espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu boa prova para todos vocês. Vejo vocês lá em Berlim. E vamos com tudo. Contem com a gente, pessoal. Grande abraço!